Uma coisa é certa, o trem da história não passou por aqui sem registrar tamanha façanha de contemplar o surdo, falar com todos os seus gestos, amar com todos os seus sentidos, viver com toda a sua alma, construir sonhos em harmonia, significativamente ser especial, como todo ser humano que nasce para ser feliz. Sejam bem-vindos a essa aventura. Começamos aqui o nosso curso de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Com vocês, alunos mais que especiais do curso de Letras Libras do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, via Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Gentil Martins Júnior, sou historiador e sociólogo, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG. Encontro-me bastante motivado, feliz por essa experiência de poder contribuir com mais um processo de inclusão social através da escola e desta vez com você, meu aluno surdo, importante, grande, capaz de ouvir pela sutileza dos seus sentimentos e inquieta curiosidade de aprender. Prezados acadêmicos, prezadas acadêmicas, a nossa disciplina está dividida em duas partes. Na primeira parte teremos os fundamentos da filosofia e na segunda os tópicos da sociologia, fundamentais na formação docente. O nosso objetivo é formar professores adequadamente instrumentalizados através de uma metodologia capaz de oferecer uma conveniente orientação didática e sólida formação política, tão essencial a esta profissão. É nesta direção que eu e os fundamentos sociofilosóficos solicitamos de você, acadêmico, um espírito crítico, comprometido com a melhoria da sociedade, com participação consciente e participativa nos processos políticos e com competência, formar crianças para a cidadania plena e coletiva e colocá-las a serviço do bem quando adulta. Solicitamos também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos dos cadernos, importante para a sua aprendizagem. Os conteúdos são densos, são muitas as informações, a filosofia traz muitos nomes e teorias, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Para mim, é difícil reproduzir tudo por aqui, mas estarei à sua disposição pelo ambiente virtual. Basta você se fazer presente sempre. O homem é capaz de fazer sua inteligência debruçar sobre si mesma para tomar posse de seu próprio saber, avaliando sua consistência, seu limite e seu valor. O processo contínuo de conscientização faz do homem, portanto, um sistema aberto, fundamentalmente relacionado com o mundo e consigo mesmo. Assim, pode caminhar para dentro, investigando seu íntimo, e projetar-se para fora, investigando o universo. A filosofia faz o homem um eterno caminhante, cuja estrada é feita de harmonia e do permanente conflito com o ser, com o saber e com o fazer, essas dimensões existenciais da existência humana. A palavra filosofia é composta de duas outras palavras de origem grega. Philos, que significa amor, amizade, e sofia, que traduzimos como sabedoria ou conhecimento. Caros alunos, é a Pitágoras que se atribui a invenção da palavra filosofia. Pitágoras, quando solicitado por um rei a demonstrar seu saber, disse-lhe que não era sábio, mas filósofo, ou seja, amigo da sabedoria.
Na Grécia Antiga, e tentando definir melhor o sentido da filosofia, Platão mostra que o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim quem busca conhecer continuamente. Dessa forma, o filósofo é o indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo, sem uma visão pragmática, movido pela curiosidade e sob os fundamentos da realidade. Além do desenvolvimento da filosofia como uma disciplina, a filosofia é intrínseca à condição humana. Não é um conhecimento, mas uma atitude natural do homem em relação ao universo e seu próprio ser. A filosofia reflete sobre as questões da existência humana, mas, diferentemente da religião, não é baseada na revelação divina ou na fé, e sim na razão. O filosofar é um ato inerente aos seres humanos. Em nosso cotidiano, necessitamos refletir sobre as escolhas que fazemos, os caminhos que percorremos e a vida que estamos construindo a cada instante. Questões profundas como: qual é o sentido da minha existência? Ou para onde estou encaminhando minha vida? Orientam nossas escolhas mais simples. A investigação filosófica do cotidiano é um meio para sermos mais responsáveis com a sociedade, com o planeta e com nosso próprio instigante e misterioso ser. Refletir significa realizar um movimento em volta de si mesmo, ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é um movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. Por isso, caros alunos, a reflexão apresenta as seguintes características. Ela é radical porque exige-se que o problema seja colocado em termos radicais, entendido da palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes da questão, até seus fundamentos. Em outras palavras, exige-se que se opere uma reflexão em profundidade. Ela também é rigorosa, porque procede com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apresentadas pela ciência. A reflexão filosófica ela é também global, ou seja, de conjunto. Na reflexão filosófica, o problema não pode ser examinado de modo parcial, mas de uma maneira perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão com os demais aspectos do contexto em que está inserido. É neste ponto que a filosofia se distingue da ciência de um modo mais marcante. Ao contrário da ciência, a filosofia não tem objetivo determinado. Ela dirige-se a qualquer aspecto da realidade, desde que seja problemático, seu campo de ação é o problema, esteja onde estiver. A nossa viagem está apenas começando. Percebam que a filosofia é muito importante para a nossa vida, porque nos ajuda a desvendar os mistérios que nos cercam. Através da filosofia, conseguimos construir conhecimentos e nos tornamos pessoas mais críticas em relação ao que acontece em nosso dia a dia. Ela nos desafia a despertar o nosso senso crítico em relação à natureza e às mudanças que o mundo está vivenciando. Por isso que a filosofia está ligada à nossa convivência. Portanto, devemos usar a filosofia em todos os momentos, como uma espécie de coluna em relação ao que a sociedade pensa e ajudar a sensibilizar o nosso lado crítico sobre todas as questões e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Os pensadores gregos foram os responsáveis pela criação da filosofia ocidental.
quando deixaram de acreditar em mitos e passaram a pensar com a razão. Assim, a filosofia deu origem à ciência. Vejam só a seguinte passagem filosófica. Sócrates é considerado o patrono da filosofia ocidental. Sabe por quê? Na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, existia um santuário dedicado ao deus Apolo, considerado o deus da luz, da razão e do conhecimento. Na entrada deste santuário, havia uma grande mensagem que dizia: conhece-te a ti mesmo. Em Atenas, vivia um homem chamado Sócrates, que era considerado por muitos um homem sábio. Porém, Sócrates não tinha convicção de que era um homem sábio. Por isso, resolveu ir ao santuário consultar o oráculo. O oráculo perguntou-lhe: o que você sabe? E ele respondeu: só sei que nada sei. Diante de tal afirmação, o oráculo afirmou: Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que nada sabe. Vejamos algumas ideias principais sobre os precursores da filosofia. Tales de Mileto, em A Observação e o Raciocínio sobre a Arché. A sua importância na filosofia é inestimável. Se formos analisar a sua principal teoria inseridos na realidade atual, não conseguiremos tirar nada de proveitoso e acharemos a teoria um absurdo. Tales de Mileto acreditava que a água era a substância primordial, a matéria-prima do cosmo, ou seja, postulava que tudo poderia ser reduzido à água. A origem de tudo estaria para este pensador na água. Já o filósofo Sócrates, com a famosa frase conhece-te a ti mesmo, o pensamento do filósofo grego Sócrates marca uma reviravolta na história humana. Até então, a filosofia procurava explicar o mundo baseada na observação das forças da natureza. Com Sócrates, o ser humano voltou-se para si mesmo. A preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do bem. Vejam vocês que, para Platão, o homem estava inserido em dois tipos de realidades diferentes, que eram chamados por ele de realidade inteligível e realidade sensível. A primeira reflete aquilo que podemos distinguir e expressar a outrem. É a realidade imutável das coisas. A realidade sensível, como o nome sugere, é aquela que afeta os nossos sentidos, que são dependentes e modificáveis. Essa divisão das realidades em que o ser humano está em contato é a famosa teoria das ideias de Platão. Já Aristóteles discorda da ideia platônica, que via as paixões humanas como negativas e que precisavam ser controladas pela razão. Para ele, as paixões humanas não são nem boas nem ruins. Ruim é quando as paixões são viciosas, isto é, quando estão em excesso ou em falta. Ter raiva de alguém não é ruim, por exemplo, pois ruim é aplicar em determinada situação mais raiva do que o necessário, ou menos raiva do que o necessário. Neste sentido, Aristóteles pensa que a virtude é encontrar uma justa medida entre o excesso e a falta das paixões. Agir corretamente é um treino constante de dosar corretamente as paixões. No campo político, Aristóteles se preocupou menos com hipóteses de uma sociedade ideal e mais com o estudo dos sistemas políticos e leis existentes em sua época.
Assim, diferente de Platão, que teorizou uma cidade ideal, Aristóteles pensou uma sociedade que não fosse nem totalmente democrática e nem totalmente aristocrática. A política permitiria que os conflitos entre ricos e pobres pudessem ser amenizados. Uma avalanche de informações, não é mesmo, prezados alunos? Mas vamos caminhar. Vejamos o que é o saber mítico. Todos vocês já ouviram dizer ou disseram sobre os mitos. Mas o que é mesmo o conhecimento mítico? O conhecimento mítico trata-se de uma modalidade de conhecimento baseado na intuição e que deriva do entendimento de que existem modelos naturais e sobrenaturais, dos quais brota o sentido de tudo que existe. É um tipo de conhecimento que ajuda o ser humano a explicar o mundo por meio de representações, que não são logicamente raciocinadas, nem resultantes de experimentações científicas. Outra característica fundamental para a compreensão do que é mito é seu caráter de sacralidade. Desde os tempos mais remotos, o mito é compreendido pelos homens como algo sagrado e, portanto, relacionado sempre com o divino. Sendo o mito algo sagrado, é somente por meio da existência direta com o sagrado, do encontro com a realidade transhumana, que nasce a ideia de que alguma coisa existe realmente. Ou seja, surge a ideia de que existem valores absolutos capazes de guiar o homem e de conferir uma significação à existência humana. Mas, e quanto aos nossos dias? Os mitos são diferentes? O homem moderno, tanto quanto o antigo, não é só razão, mas também afetividade e emoção. Hoje em dia, os meios de comunicação de massa trabalham em cima dos desejos e anseios que existem na nossa natureza inconsciente e primitiva. O mito recuperado do cotidiano do homem contemporâneo não se apresenta com a abrangência que se fazia sentir no homem primitivo. Os mitos modernos não abrangem mais a totalidade do real, como ocorria nos mitos gregos, romanos ou indígenas. Podemos escolher um mito da sensualidade, outro da maternidade, sem que tenham de ser coerentes entre si. Os super-heróis dos desenhos animados e dos quadrinhos, bem como os personagens de filmes, Rambo e outros, passam a encarnar o bem e a justiça, assumindo a nossa proteção imaginária. Vejamos algumas diferenças entre mito e filosofia. Mito fixa a narrativa do passado. A filosofia se preocupa em explicar como e o porquê no passado, no presente e no futuro. O mito narra a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. A filosofia, no entanto, explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. O mito, por sua vez, não se importa com as contradições, com o fabuloso e o incompreensível. A autoridade é posta na confiança religiosa no narrador. Já a filosofia não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis. Exige explicação coerente, lógica e racional. A autoridade vem da razão, que é a mesma em todos os seres humanos, e não da pessoa do filósofo. Todos vocês já ouviram dizer sobre a formação da consciência crítica. Mas o que é consciência crítica?
como os sujeitos comuns em seu cotidiano despertam para a formação de sua consciência crítica para a realização da leitura de mundo. Vejamos como Platão nos ajuda a compreender essa importante questão. Para nos ajudar nessa compreensão, Platão criou o mito da caverna, também conhecido como alegoria da caverna. É uma passagem do livro A República, do filósofo grego Platão. É mais uma alegoria do que propriamente um mito. É considerada uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. Através desta metáfora, é possível conhecer uma importante teoria platônica, como, através do conhecimento, é possível captar a existência do mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e do mundo inteligível, conhecido somente através da razão. O mito da caverna fala sobre prisioneiros desde o nascimento, que vivem presos em correntes numa caverna e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, analisando e julgando as situações. Vamos imaginar que um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, com os animais. Voltaria para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para seus colegas ainda presos. Porém, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros vão o chamar de louco, ameaçando-o de morte, caso não pare de falar daquelas ideias consideradas absurdas. O que Platão quis dizer com o mito? Os seres humanos têm uma visão distorcida da realidade. No mito, os prisioneiros somos nós que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida. A caverna simboliza o mundo, pois nos apresenta imagens que não representam a realidade. Só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos dessas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna. Ao longo da história, prezados alunos, podemos observar as interferências do homem na natureza, alterando o ambiente e na sociedade, alterando a história. Assim nascem as ciências, assim se faz filosofia e a sociologia. Isso fica muito claro ao longo do século XVIII, no conjunto de revoluções que se produziram nesse período. Desde o processo iluminista, passando pela independência dos Estados Unidos, movimentos sociais pela independência de toda a América Latina e as duas revoluções que marcaram o início do mundo tecnológico, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tais movimentos europeus vieram a se disseminar com mais intensidade no transcorrer do século XVIII,
que, conhecido como o século das luzes, foi palco de intensa propagação dos ideais iluministas. Defensores das liberdades, os filósofos do iluminismo atacaram ferozmente as estruturas do antigo regime. Ao advogarem regimes políticos mais liberais, criticavam a concentração de poder nas mãos do governante absolutista. Ao clamarem por igualdade jurídica, investiu contra a sociedade hierarquizada, típica dos estados nacionais modernos. A partir disso, os ideais de liberdade se expandiram, deram asas a movimentos revolucionários no Brasil, como é o caso da Inconfidência Mineira, e na Europa fundamentaram a Revolução Francesa. A Europa e o mundo estavam em profundas transformações. A razão e o pensamento racionalista guiavam todos os desejos e as vontades iluministas. Os pensadores pautavam suas reflexões nas temáticas relacionadas à sociedade e ao mundo natural em que vivemos. A partir de então, começaram a pensar sobre as desigualdades sociais e a composição de elementos naturais como a água. Sobre as formas de governo, os pensadores iluministas retomaram a discussão dos filósofos gregos antigos, principalmente de Platão e Aristóteles. René Descartes, considerado o pai do racionalismo, afirmava que para conhecermos a verdade é preciso de início colocarmos todos os nossos conhecimentos em dúvida, questionando tudo para criteriosamente analisarmos se existe algo na realidade de que possamos ter plena certeza. O empirismo é a escola do pensamento filosófico relacionada à teoria do conhecimento, que pensa estar na experiência a origem de todas as ideias. O nome empirismo vem do latim empiria, que significa experiência, e ismo, sufixo que determina, entre outras coisas, uma corrente filosófica. Temos, assim, a corrente filosófica da experiência. Ao longo de toda a história da filosofia, diversos pensadores abordaram a questão, dando importância ao conhecimento da experiência através da sensibilidade, ao invés de apenas ao intelectual. Entretanto, o principal defensor do empirismo foi John Locke, filósofo inglês. O empirismo defendido ficou conhecido como empirismo britânico e influenciou diversos filósofos como David Hume. Vou parar um pouco aqui. O maior representante do iluminismo alemão, Kant, realizou em suas obras o exame das possibilidades de conhecimento da razão humana, estabelecendo os limites e as condições nas quais a razão pode conhecer o mundo. O ser humano, como ser dotado de razão e liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Kant afirma que a filosofia deve responder a 4 questões fundamentais. O que posso saber? Como devo agir? O que posso esperar? O que é o ser humano? Tentando responder essas questões, ele desenvolveu um exame crítico da razão, a fim de investigar as condições nas quais se dá o conhecimento humano. Para Kant, é somente a partir da educação que o homem pode alcançar com plenitude sua humanidade, pois a educação o constrói, fazendo com que ele seja capaz de gozar sua liberdade. A liberdade plena só pode ser alcançada a partir do momento em que o homem compreende que deve cumprir a lei moral e é capaz de cumpri-la. O papel da educação é aperfeiçoar as disposições
que o homem já traz dentro de si referentes a esta lei. O autor ainda considera que a educação deve atender a 4 aspectos imprescindíveis para seu desenvolvimento: a disciplina, a cultura, a civilidade e a moralidade. Para Kant, o homem é a única criatura que precisa ser educada. A educação é o processo pelo qual o homem passa para tornar-se homem, para desenvolver todas as suas capacidades naturais. Nas palavras do autor, o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Essa educação, segundo Kant, é recebida pelo homem por meio de outros homens, os quais receberam igualmente de outros. Perante todas essas considerações sobre a educação, torna-se fácil entender por que Kant diz que a educação é uma arte. Além de ser uma arte, Kant assegura que a educação é o maior e o mais árduo problema que pode ser proposto aos homens, e que entre as descobertas humanas há 2 dificílimas, e são a arte de governar os homens e a arte de educá-los. Este pensador, Kant, construiu a teoria dos juízos para relacionar o conhecimento e a realidade. Ele chamou de juízo analítico aquele em que o predicado já está contido no conceito do objeto. Basta analisar o sujeito para deduzir o predicado. Segundo Kant, são também juízos de elucidação, pois o predicado simplesmente elucida algo que já estava contido no conceito do sujeito. Já o juízo sintético é aquele em que o predicado não está contido no conceito do sujeito. Nesses juízos, acrescenta-se ao sujeito algo de novo que é o predicado. Os juízos sintéticos enriquecem as informações e ampliam o conhecimento. Kant também os denominava de juízos de ampliação. Vejamos, prezados alunos, através desse quadro. Esse quadro está contido no caderno didático, onde traz uma explicação mais clara sobre a diferença desses 2 juízos. Então vamos lá, preste bastante atenção. Juízos analíticos são aqueles que o predicado, como já disse, não acrescenta nada ao sujeito. E que o predicado não mostra nada mais do que já está implícito no próprio sujeito, mas é feito por pura análise. E ainda, os juízos analíticos são a priori por seres universais, por não depender de tempo e lugar, e são ainda necessários por não poder ser de outro modo, mas são o que são. Vamos ver o exemplo. Ele dá o exemplo do triângulo e afirma que todo triângulo possui 3 lados. Nada novo foi informado, já que todo triângulo possui 3 lados, né? Esse é um juízo analítico. Já o juízo sintético, aquele em que acrescenta o predicado ao sujeito, ou seja, o predicado mostra algo a mais do que já está implícito no próprio sujeito. Assim ele dá o exemplo da garrafa, né? A garrafa é verde. Qual é a diferença do juízo analítico com o juízo sintético? Ora, lá no triângulo não teve uma informação a mais daquela em que o sujeito já foi informado, que o triângulo possuía 3 lados. Mas agora não, a garrafa recebe um predicado verde, já que nem todas as garrafas são verdes. Não é? Em Crítica da Razão Pura, a obra mais importante desse pensador, demonstra a diferença crucial entre esses juízos. Em todos os juízos em que se concebe a relação de um sujeito com um predicado, considerando só os juízos afirmativos, pois os negativos é mais fácil de fazer, depois a aplicação. Essa relação é possível de 2 modos.
Ou o predicado B pertence ao sujeito A como algo nele contido, como é o sujeito analítico, de um modo tácito, ou B é completamente estranho ao conceito de A, que é o juízo sintético, se bem se acha enlaçado com ele. Isso conforme Kant em Crítico da Razão Pura, na página 7. Falando de uma maneira bem simplificada, o pragmatismo é um movimento filosófico que tem como característica principal a valorização da prática em oposição à teoria. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista. Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério da verdade. Praxis é uma palavra com origem no termo em grego praxis, que significa conduta ou ação. Corresponde a uma atividade prática em oposição à teoria. Este termo é abordado por vários campos de conhecimento, como a pedagogia, que classificam praxis pedagógica como uma atividade voluntária, orientada para um determinado fim ou resultado. Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos, é fugir do improviso, é se basear no conceito de que as ideias e os atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas. Então, como entender o pragmatismo relacionado à educação? Na educação, prezados alunos, o que importa é o crescimento físico, emocional e intelectual. O princípio fundamental é que os alunos aprendem melhor realizando na prática tarefas associadas aos conteúdos ensinados. Dessa forma, Kant defende que o aluno aprende de forma mais rápida e duradoura quando aprende fazendo. O princípio kantiano vai ao encontro do que podemos chamar de pragmatismo de John Dewey. Vejam só. Para este inglês, John Dewey, era de vital importância que a educação não se restringisse à transmissão dos conhecimentos como algo acabado, mas que o saber e a habilidade adquiridos pelo estudante pudessem ser integrados à sua vida como cidadão, como pessoa. Para Dewey, o conhecimento tem que ser significativo para o aluno, uma aprendizagem que pode ser aplicada na prática, e é ele que nos diz que somente aprendemos aquilo que é importante para nós. Então, o conhecimento é considerado significativo quando ele pode ser aprendido e aplicado na prática, no cotidiano das pessoas, ajudando-as a resolverem problemas casuais. O conhecimento é significativo quando podemos relacioná-lo com o ambiente real onde vivemos, interferindo ou não neste contexto, em sua transformação. A ação é transformação constante, melhoria de nossas condições em educação, em moral e em política. Não há democracia sem educação, nem educação sem democracia, afirma Dewey. Então, terminamos por aqui essa experiência pelos caminhos da filosofia. Eu proponho a vocês se reunirem em grupos de 5 elementos para, juntamente com o serviço de tutoria, discutirem a seguinte questão prática proposta por este professor. Uma das principais lições deixadas por John Dewey é a de que, não havendo separação entre vida e educação, essa deve preparar para a vida, promovendo seu constante desenvolvimento. Como ele dizia, as crianças não estão, num dado momento, sendo preparadas para a vida,
e em outro, vivendo. Então, qual é a diferença entre preparar para a vida e para passar de ano? Como educar juntos alunos que têm realidades tão diferentes entre si e que provavelmente terão também futuros tão distintos? Faço aqui uma sugestão de resposta. Trata-se de questão muito ampla e discursiva. Para tentar ajudá-los, entendo que o professor deve procurar fazer da escola um instrumento da formação humana que amplie os horizontes culturais e a autonomia do exercício da cidadania. Dessa forma, escola e professores juntos, com a ajuda da comunidade escolar, devem planejar aulas significativas que conseguem relacionar os conteúdos à realidade dos alunos, incentivando-os a construírem o conhecimento de forma interativa com sua realidade. Outra sugestão é trabalhar numa metodologia com aulas comentadas, onde alunos e professores possam construir os conteúdos através de questionamentos, valorizando sempre os conhecimentos prévios dos discentes. Acredito que preparar o aluno somente para passar de ano ou para passar no vestibular está relacionado apenas na memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos alunos. Dessa forma, a escola não assume a sua função social de formação de cidadania e de formação política. Até a aula 2, grande abraço